Cusquices da Malta. Olá, Cuscos e Cuscas! Como foi essa semana? Por aqui o frio tá começando a apertar. E pra quem não sabe, o meu mau humor fica gigante no inverno. É tipo as ondas da Nazaré. Então eu prometo tentar disfarçar o ranço, mas pode ser que nos próximos meses vocês percebam aí uma chatice latente nos episódios. E alguns talvez até nem seja tão latente assim. Ah, para! Vamos parar de nojinho. Eu sou a Melina e esse é mais um Cusquices da Malta. Hoje eu vou contar um segredinho para vocês conhecerem o melhor de Portugal, segundo os portugueses. Desde 2007 existe o projeto 7 Maravilhas, que elege as 7 melhores coisas em várias categorias. E eu já vou contar quais são. A brincadeira começou porque naquele ano foi em Portugal que anunciaram as novas 7 maravilhas do mundo. Esse evento aconteceu no dia 7 de julho, ou seja, 7 de 7 de 7, no Estádio da Luz, em Lisboa. Esse mesmo que vocês estão pensando, o estádio do Benfica, aquele que eu já falei no episódio sobre o futebol. Eu já sabia, Galvão. E os portugueses, que de bobos não tem nada, aproveitaram para anunciar no mesmo dia as 7 maravilhas de Portugal, depois de uma votação que durou 7 meses. E eu queria ganhar €1 para cada vez que eu vou falar número 7 no programa de hoje. Achei bom que a pessoa sabe somar. Nesse primeiro momento foram eleitos os monumentos mais lindos do país. São eles o Castelo de Guimarães, o Castelo de Óbidos, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro dos Jerônimos. Sim, tem muito mosteiro por aqui. O Palácio Nacional da Pena, aquele lindo de Sintra, e a Torre de Belém. É uma vergonha, mas eu só conheço 3 por enquanto. Pensando bem, até 2,5. Porque no Mosteiro dos Jerônimos eu fui numa segunda-feira e estava fechado. Aliás, para quem é meio amador na estrada, que nem eu, fica aí essa dica. Evita turistar às segundas-feiras. A chance de dar com o nariz na porta é sempre maior nesse dia. É uma bosta, né? Mas eu conheci o Castelo de Óbidos e a Torre de Belém. E eu confirmo que merecem muito o lugar que ocupam nessa listinha. A galera gostou da experiência e resolveu continuar elegendo 7 maravilhas para doces, gastronomia, aldeias, praias, beleza natural e outras 2 categorias que só explicando para entender. E como cusquice boa a gente tem que espalhar mesmo, eu vou falar sobre todas elas. Preparados? Então vamos lá. Vamos começar pelo que interessa, porque com fome o resto perde a graça. As 7 maravilhas da gastronomia portuguesa foram eleitas em 2011 com quase 900 mil votos. E o resultado foi o seguinte: a alheira de Mirandela, o queijo Serra da Estrela, caldo verde, arroz de marisco, sardinha assada, leitão da bairrada e pastel de Belém. É uma orgia o negócio. A alheira é um prato bem típico e é tipo uma linguiça feita com carne de aves. Eu ainda não experimentei e eu confesso que também não me empolguei muito para experimentar. Assim como o caldo verde, que é uma sopa. Eu até gosto de sopa, mas né? E sardinha assada. Apesar de ser bem tradicional, eu tenho um pé atrás com a sardinha, por causa do gosto forte. Mas tá lá na lista, uma hora vai. E essa é a melhor parte. Os outros eu experimentei e de alguns eu até já falei no Cusquices. Quer dizer, o leitão eu comi, mas não foi o da bairrada. Então não conta muito, assim, conta meio ponto só. Mas o que eu comi era bem bom. E eu não sei se perceberam, mas caiu um mito. Não tem bacalhau na listinha. Pois é, nem só de bacalhau vive a gastronomia portuguesa. Exatamente. Bom, para fechar uma boa refeição, não pode faltar uma boa sobremesa, né? Por isso tem também as 7 maravilhas doces de Portugal. Isso é importante, sim. A primeira é a amêndoa coberta de Moncorvo, de Bragança, que vulgarmente falando é uma amêndoa açucarada. Depois tem o bolinho de Vizela, de Braga, que é tipo um pão de ló coberto com açúcar. Tem também os charutos dos Arcos, de Viana do Castelo. Eu não quero ser assim muito leviana, mas pela descrição me parecem ovos moles de aveiro em formato cilíndrico. Porque pelo que eu pesquisei, a base é a mesma massa de hóstia e o recheio também um creme de ovos.
A diferença é que esse creme leva amêndoa, que não leva no outro. Aliás, muitos doces aqui levam amêndoas e eu acho isso maravilhoso. Gostou, sua quenga? A próxima maravilha é a crista de galo de Vila Real. E esse é o mais curioso de todos. Entre os principais ingredientes estão ovos, açúcar, amêndoas e toucinho. Hã? É isso mesmo que vocês estão aí matutando. Toucinho, bacon, deem o nome que quiserem, mas continua sendo um importante ingrediente da crista de galo. Eu ainda não provei, mas quero muito. Eu amo essa mistura de doce e salgado. Na maioria das vezes, pelo menos. Tipo, socorro. Depois tem o folar de olhão, que me pareceu ser uma pilha de bolos com muito açúcar e muita manteiga. Uma pequena bomba calórica, mas quem aqui não é mesmo? Aí vem o mel biológico do Parque Natural de Montezinho, de Bragança, que é exatamente isso, um mel. Às vezes as pessoas querem, às vezes as pessoas não querem. E por fim, as roscas de Monção, que combina farinha de trigo, água, manteiga, açafrão, fermento, sal e açúcar. E aqui vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer. Eu nunca provei nenhum desses. Ai, que desonra, meu Deus do céu. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Bom, na verdade, alguns eu nem tinha ouvido falar ainda, mas eu já anotei aqui na minha listinha. Já engordei tanto desde que eu cheguei aqui. Por que não mais um pouquinho, né? É o que tu sabe, né? É o que tu faz, entendeu? Com a pança cheia, o melhor é mesmo dar uma caminhada ao ar livre para baixar tudo isso. Por isso, agora eu vou contar as 7 maravilhas naturais de Portugal. É um rico de um assunto, hein? O primeiro é a Floresta Laurisilva, que faz parte do Parque Natural da Madeira. Ela ocupa uma área de 15 mil hectares e esse nome peculiar é uma conjunção do latim laurus e silva, que quer dizer loureiro e floresta. E talvez essa tenha sido a informação mais inútil que eu já tenha dado nesse programa. Não me adianta absolutamente de nada. O segundo são as Grutas de Mira de Aire, que são formações lindíssimas e impressionantes. O mais legal é poder falar, olha essas estalactites e aquelas estalagmites. Coisa que a gente só fala uma vez na vida quando estuda geografia no colégio. Essas grutas ficam a mais ou menos uns 15 quilômetros da cidade de Fátima. E eles têm uma infraestrutura bem bacana, com restaurante e até alojamentos para quem quiser passar uns diazinhos lá. Em terceiro tá a Lagoa das 7 Cidades, localizada na ilha de São Miguel, nos Açores. O quarto lugar também vem dos Açores, a paisagem vulcânica da Ilha do Pico é uma dessas 7 maravilhas naturais de Portugal e merecem muito mesmo estar aqui. A montanha é o ponto mais alto do país, com 2.351 metros acima do nível do mar. Imaginem isso quando neva, que coisa mais linda. Nem pensei nisso. Em quinto está o Parque Nacional da Peneda Gerês, com 72 mil hectares e considerado Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco. Em sexto temos o Portinho da Arrábida, um lugar incrível em Setúbal. E desse eu nunca vou esquecer, porque foi o primeiro lugar que eu conheci em Portugal. Depois do aeroporto de Lisboa, claro, né? Agradeço muito a Nessa, minha amiga, que vocês já conhecem de outros episódios, por ter me apresentado esse cantinho tão lindo. Olha que homenagem singela. E por fim tá a Ria Formosa, um parque natural localizado no Algarve. E só por dizer que é no Algarve já dá pra entender porque é lindo e tá nessa lista. Deu pra ver que mesmo pequenito, Portugal tem muita beleza natural. Essas foram só 7, mas até eu, que gosto de um urbanismo, sei que tem muito mais coisa pra conhecer aqui. Sim, sim, sim! Para continuar no tema natureza, os portugueses também elegeram as 7 praias mais maravilhosas. Eu já aviso que eu tô muito magoada com a não inclusão da Nazaré, mas eu vou dar o benefício da dúvida, já que os portugueses conhecem mais o seu país do que eu. Segundo eles, as mais maravilhosas praias portuguesas são a Lagoa do Fogo, também lá na ilha de São Miguel, nos Açores, a praia da Zambujeira do Mar, no Alentejo, a praia de Odeceixe, no Algarve, também na dúvida se eu estou pronunciando isso certo. É isso mesmo, produção. A praia de Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo também, a praia do Guincho, em Cascais,
que já foi cenário de um filme do James Bond. A praia do Porto Santo, também conhecida como Ilha Dourada, na Madeira, que tem fama pelas propriedades terapêuticas da areia. E a Praia da Ribeira, também no Cascais. A Ribeira é a praia frequentada por famosos e celebridades. Aquele nosso meme, sabe? Se fosse em Portugal, seria Caetano estaciona carro na Ribeira. Onde isso? É na TV? No SBT? Na Record? É no rádio? Ah, mas eu não gosto de praia. Tudo bem, não tem problema. Portugal também tem as 7 maravilhas na categoria aldeias. As aldeias, como o nome sugere, são lugares pequenos, normalmente mais afastados das grandes cidades, e que são bem comuns em Portugal. Uepa! Em Portugal. E as 7 melhores, segundo a malta daqui, são a Castelo Rodrigo, na Guarda, a Aldeia Dornes, em Santarém. Aí eu vi fotos dessa e fiquei morrendo de vontade de ir. A Fajã dos Cubres, nos Açores. Gente, essa aldeia é na beira da praia. Eu acho que eu quero muito morar nos Açores. Monsaraz, no Alentejo. Essa eu conheci e foi um dos lugares mais lindos que eu já passei aqui em Portugal. Merece muito estar na lista, Monsaraz. Parabéns, eu tava muito torcendo por ti. É muito viajante na maionese, né? Piódão, uma aldeia de xisto, linda, aqui pertinho, no distrito de Coimbra mesmo. E eu já falei eu quero morar numa vila de xisto. A Rio de Honor, em Bragança. E essa tem uma curiosidadezinha bacana. Ela faz fronteira com a Espanha. E meio que tem uma continuação do lado espanhol, a cidade Rianor de Castilha. E a galerinha ali desenvolveu um dialeto, o rinorês. E aí calculem a mistura do sotaque português daqui de Portugal com o espanhol. Nossa, mais difícil que a língua do P. E nossa última aldeia maravilhosa é a Cistelo, em Viana do Castelo. Para encaminhar para o final, eu não me dei conta de que falar tantas maravilhas ia fazer o programa ficar imenso. Vamos falar daquelas categorias que só explicando para entender? A primeira delas é as 7 maravilhas à mesa. Mas eu não teve isso. A pergunta é válida, mas a resposta é não. Porque aqui não conta só o prato. É toda a experiência gastronômica, incluindo a vista que tu tem enquanto tá comendo, ou alguma coisa parecida com isso. Tão complicated. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir explicar melhor do que o próprio site. Então, abre aspas. Nesta eleição, os portugueses votaram no prazer de estar à mesa e também no prazer de ir para lá, de lá chegar e de lá estar, de comer, beber e experienciar um roteiro turístico desfrutando do melhor que a vida tem para nos oferecer. Fecha aspas. Sabe-se lá quais foram os propósitos de lá irem, lá chegarem, lá estarem. Mas aqui estão as eleitas desta categoria intraduzível. A mesa de Albufeira, a mesa da Bairrada ao Mondego, a mesa das Lajes do Pico, a mesa das Terras da Chanfana, a mesa de Mirandela, a mesa de Monção e a mesa de Vila Real. Como cada mesa é composta por vários pratos, eu não vou falar de uma por uma aqui no episódio, porque, nunca mais que a gente sai daqui. Mas lá no Instagram, Cosquices da Malta, eu vou deixar o link onde os curiosos podem ver mais detalhes sobre essa experiência de lá ir, lá chegar e lá estar. A única que eu vou falar, porque a gente que é custo gosta de bobagem, é a mesa da Monção. Isso porque nela tá o famoso prato da Feira da Foda. E se tu nunca recebeu o videozinho promocional da Feira da Foda, eu sinto muito, mas tu precisa de novos amigos. Certo que sim. Eu amei a elegância do site das 7 Maravilhas, que não citou esse detalhe. Mas o prato é conhecido popularmente como Foda à Monção. E eu já contei essa história lá no blog. Eu vou deixar o link no Instagram, caso tenha despertado a 5ª série B que existe em vocês. Oh, e quem fala 5ª série B são os meninos do Pré-Start. Oh, beijo, meus queridos, que saudades que eu tô de vocês. Pra acabar, porque ninguém aguenta mais ouvir a minha voz, nem eu, as 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Eu precisei ler a explicação para entender bem o que era, mas talvez vocês sejam mais espertinhos e já tenham entendido.
A ideia aqui é eleger as 7 coisas mais bacanas que os portugueses deixaram de herança pelo mundo. E é claro que tem Brasil, né? Porque os portugueses vandalizaram tudo por aí, mas deixaram uma que outra coisa legal. Então, as 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo são: a Basílica do Bom Jesus de Goa, na Índia, a Cidade Velha de Santiago, em Cabo Verde, o Convento de São Francisco de Assis da Penitência, em Ouro Preto, no Brasil, o Convento de São Francisco e Ordem Terceira, em Salvador, essa cidade de onde eu só tenho boas lembranças, a Fortaleza de Dil, na Índia, a Fortaleza de Mazagão, no Marrocos, e a Igreja de São Paulo, em Macau. Eu não vou entrar em detalhes de como ou a que preço esses legados foram deixados, outras épocas, outros tempos. O legal aqui é saber que tem um quê de Portugal pelo mundo, e esses foram os quês mais maravilhosos eleitos pelos portugueses. É muito complicado. Amores e amoras, acho que já dá uma boa viagem essa listinha, né? Como eu disse no Instagram, vai ficar o link para o site oficial, onde tem tudo explicadinho, maravilha por maravilha, e durante a semana vou colocar uma ou outra coisa mais curiosa. Quero também dizer que provavelmente eu fui um pouco leviana nas descrições, principalmente das comidas, mas cusquice é assim mesmo, zero sofisticação. Me perdoem se alguém se sentiu desmerecido. Agora é tarde, Inês é morta. É realmente uma questão de tempo, não tem como abordar detalhes de tudo isso aqui. Por isso que eu compartilho links e informações no Instagram, para entrar mais nesses pormenores e tentar também diminuir a minha culpa de falar tanta bobagem. Coitadinha, ela tá tendo muita dificuldade. E se eu pronunciei alguma coisa errada, podem mandar mensagem corrigindo. Eu não tenho nenhum problema em ser corrigida. Meu único problema é com a ignorância, então fiquem à vontade. E vão ficar ali o dia inteiro. Maltinha, espero que tenham gostado do programa de hoje. Não deixem de dar opiniões e sugestões. Eu tô aqui todo ouvidos para vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Não esqueçam que ainda, quanto mais em casa, melhor. Tudo isso pra gente poder se ouvir na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.